1986. Jonas colocou o paletó, calçou os sapatos e saiu de casa após receber um telefonema. Ele saiu armado e disse que voltaria logo. Jonas nunca mais voltou. Ele foi encontrado já sem vida perto de um motel de beira de estrada. Entenda o caso. Ei mundo! Meu nome é Fabi Medeiros e sejam muito bem-vindos a este canal. O caso que eu vou contar para vocês hoje deixa um alerta bem grande no sentido de tomarmos cuidado com quem nos relacionamos. Muitas vezes a gente tem o intuito genuíno de ajudar uma pessoa, motivar, fazer com que essa pessoa cresça na vida, né? Chega às vezes até ajudar financeiramente, mas cuidado, você pode estar criando um monstro. A história de hoje é exatamente sobre isso. Um caso de amor, ódio e poder que só acabou porque, infelizmente, uma das partes morreu. Bom, convido você a ficar comigo até o final desse caso, que é tenso. Mas antes de começar essa história, eu vou deixar as minhas redes sociais aqui na tela para quem quiser me seguir por lá. Um conteúdo totalmente diferente desse aqui do YouTube. Lá eu falo sobre moda, posto reels com transição de looks, tem muita dança, dublagem. Enfim, me sigam por lá também. Desde já peço o seu like, a sua inscrição, porque se você procura por casos sobrenaturais, criminais e reais, aqui nesse canal você encontra com certeza. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, para tudo que você está fazendo, que eu vou te contar essa história. Vem! A história de hoje se passou em setembro de 1986, em Campos, Rio de Janeiro. Mas antes, vamos voltar um pouquinho no tempo. Jonas Lopes de Carvalho e Cristina Cardoso Duncan se conheceram 17 anos antes do crime em Campos. O ano era 1969, quando Cristina saiu de uma matinê ao lado do pai dela. Eles estavam voltando para casa, e aí carnaval, né, gente? Tem um monte de gente na rua, brincando, pulando carnaval, se divertindo. Então os dois estavam voltando para casa e durante esse trajeto, o pai da Cristina, ele acabou se irritando com um grupo de jovens foliões que estavam ali comemorando, se divertindo. Parece que um desses jovens teria falado um palavrão com o pai da Cristina, mas isso foi o suficiente para ele pegar uma arma e disparar 3 tiros contra o jovem. Assim, gente, a queima-roupa mesmo, um absurdo. Foi uma comoção geral na cidade e ele foi preso. Mas ele conseguiu ser absolvido pela justiça. É aí que Jonas entra na história. Por quê? Porque Jonas ele era um dos melhores advogados de Campos na época. E ele foi contratado para defender o pai da Cristina. Então o Jonas, ele era responsável pela liberdade, né, do pai da Cristina. Foi ele que conseguiu com que ele fosse absolvido. Estabeleceu-se então uma relação de amizade entre o Jonas e a família da Cristina. Passaram-se 6 anos, a Cristina já estava ali na faixa dos 16 anos, mais ou menos, e ela começou a ter um caso, então, com o Jonas. Eu não encontrei a idade certinha dele, mas era na faixa dos 50 anos. E eu falo caso, gente, porque ele era casado e pai de 4 filhos. Então, ela se tornou amante dele. O que acontece? Existem rumores também de que, enquanto o pai da Cristina estava preso, né, antes dele ser absolvido, ele ficou um tempinho preso, parece que nesse tempo o Jonas teve um caso com a esposa dele, com a mãe da Cristina então. Mas depois a menina cresceu e aí parece então que ele pulou para a filha. Não são assim notícias que foram confirmadas, mas eu encontrei isso também nas minhas pesquisas, achei interessante citar aqui para a gente montar todo um cenário de como que era a índole de todas essas pessoas que eu acho que é importante trazer para a história. Quero deixar claro aqui que o fato dele ser bem mais velho não foi o problema da relação entre os dois. Até porque idade não é impeditivo para você se relacionar com alguém, desde que não seja um menor de idade.
como era o caso da Cristina. Então, assim, para piorar, ele era advogado, para piorar mais ainda, ele era amigo da família, ele foi advogado do pai da garota. Então, assim, é complicado. Além dele não ser uma pessoa solteira. Ele era casado, né, como eu mencionei, tinha 4 filhos. Então, assim, ele não estava aberto para uma nova relação. E ela era uma menina jovem, cheia de desejos, cheia de ambições e também com muita maldade. Cristina começou a passar trotes para a casa de Jonas, alvejando sempre sua esposa. Então ela assim, ela ligava, xingava e desligava. Depois ela fazia isso de novo, e de novo, e de novo. Então assim, ela fazia isso o dia todo dia. Chegou às raias, gente, do insuportável, de tanto trote que ela passava. E assim, não era como uma brincadeira de criança. Ela tinha maldade naquilo ali. A Cristina era uma pessoa muito maldosa. Então ela fazia isso. Sabe aquela coisa de adolescente? Ah, vou passar um trotinho que parece inocente, mas na verdade está super atingindo a outra pessoa. Mas aí tem sempre aquela desculpa, ah, é nova. Mas ela tinha essa maldade, essa disputa de, ah, meu homem, ele é meu homem. Então eu vou te mostrar quem é a mulher dele. Então ela passava esses trotes, fazendo de tudo para a mulher dele descobrir e destruir o casamento dele, obviamente. Até um acidente ela inventou. Ela ligou para a casa de Jonas e disse que uma das filhas dele tinha sofrido um acidente. A família então correu para o local e na hora que eles chegaram lá, eles viram que era mais um trote. Então assim, era muito complicado. A menina era o cão, gente. A menina era o cão de saia. Foi aí que o filho do advogado contou às 3 irmãs o que ele já sabia há algum tempo. Que o pai estava tendo um caso com Cristina. A menina era cruel e determinada. Ela não parava, gente. Meses depois, ela bateu de propósito no carro da esposa de Jonas. E assim, quando a esposa dele foi falar com ela, né, porque você bate um carro, foi conversar com ela para ver o que tinha acontecido, ou tentando solucionar o problema, ela virou e falou, não se preocupe, o nosso homem paga. Então, assim, ela era irritante. Nessa época, a esposa de Jonas nem sabia da Cristina, não tinha nem noção. Mas olha para vocês verem o inferno que isso não estava se tornando, sem brincadeira. Já era 1978. A esposa de Jonas estava jantando em casa com 2 filhos, quando o marido chega com Cristina, o pai dela e um outro homem. Eles entram para o escritório e começa ali uma discussão fervorosa, assim, muito bate-boca e aquela gritaria. Então a família de Jonas estava sem entender nada. Eles assim acharam um absurdo, uma falta de respeito. Mas o Jonas foi até lá e pediu que eles se acalmassem, porque ele só estava fazendo aquilo porque ele não teve escolha. Parece que o real motivo dessa discussão foi porque o pai da Cristina descobriu do relacionamento dos dois e ele não aceitava. Bom, mesmo depois de tudo isso, o Jonas não se afastou da Cristina. A jovem garota acabou se formando em direito e montou um escritório, sempre com a ajuda do Jonas. Quando foi em 1983, ela recebeu um convite, né, para poder ir trabalhar no Palácio Guanabara, que é a sede do estado do governo do Rio de Janeiro. Então ela se mudou de Campos para o Rio, foi morar em Copacabana e adivinhem só, Jonas também foi morar no Rio, né? Ele foi trabalhar como procurador do estado. Ele alugou então um apartamento no Rio, aonde obviamente os amantes tinham seus encontros. Aos finais de semana ele ia para Campos para poder visitar a família dele. A Cristina, que não era fácil nem nada, ela acabou arrumando um outro amante. Era nada mais, nada menos que um dos principais assessores do governador, que na época era Leonel Brizola. Então, assim, gente, a Cristina ela conseguiu galgar importantes posições dentro do governo Brizola. O Jonas futuramente acabou descobrindo essa traição e depois de 8 anos de convivência, relacionamento, romance, não sei, ele resolveu se afastar de vez de Cristina. Pediu aposentadoria na Procuradoria do Estado e voltou a atuar como advogado em Campos.
Após 3 anos sem notícias, já era junho de 1986, quando a Cristina resolveu procurar Jonas novamente com a intenção de reatar o romance. Na época, Jonas estava hospedado em um hotel. A Cristina foi até lá, pediu para falar com ele na recepção, mas ele disse que não ia descer, que não ia recebê-la. Ela arrumou um escândalo ali, na recepção, e disse que iria esperar pelo Jonas. Em determinado momento, ele desceu para jantar. Foi aí então que ela, muito nervosa, já começou a querer criar outro barraco ali. Ele então a convidou para ir até a suíte, e lá eles caíram no tapa, ela bateu nele, ele bateu nela, foi aquele quebra-pau, os dois discutiram, e a Cristina saiu de lá transtornada. Jonas se tornou uma obsessão para a Cristina. Ela começou então a persegui-lo. Aonde ele ia, ela dava um jeito, gente, e aparecia lá. 2 dias antes da morte dele, os dois tiveram uma discussão bem calorosa. No dia 20 de setembro de 1986, olha o que a Cristina fez, gente. Ela foi até o clube que o Jonas costumava jogar cartas, porque ele tinha um clube ali que ele frequentava. Então era um sábado, ele estava lá se divertindo, jogando cartas, até que um funcionário chega até ele e fala que a irmã dele estava na portaria. E ele pergunta, mas qual que é o nome? E o funcionário fala o nome certinho da irmã dele. Ele então fala, ok, dá permissão para que ela entre. Porém, quando entra, gente, não era a irmã dele, óbvio, era a Cristina. Gente, a mulher era a treva, pelo amor de Deus. Enfim, ela começou um quebra-pau, ela não costuma, resolver as coisas de forma, digamos, amigável. Então ela causou um escândalo ali e começou a arremessar as coisas, quebrou o clube todo, assustou todo mundo que estava lá, causou pavor nas pessoas e saiu de lá gritando que ia matar o advogado. No dia seguinte, domingo, gente, ela me liga 500 vezes para a casa do Jonas e ele não quis atendê-la de jeito nenhum. Na segunda-feira, dia 22 de setembro de 1986, ela amolando ele de novo, ela finalmente conseguiu falar com ele pelo telefone, mas ele já estava no escritório dele. Bom, quando foi à noite, ela não satisfeita de encher o saco da pessoa, ela ligou na casa dele e disse que precisava conversar com ele, e assim, falou um monte de coisa, e marcou então um encontro para que ele fosse até um motel que eles costumavam se encontrar. Essas informações a gente só ficou sabendo depois, gente, de tudo resolvido, porque óbvio, a pessoa que poderia contar não sobreviveu, mas depois, nas investigações e tudo, foi descoberto que foi isso que aconteceu, que tirou o Jonas de casa, que ele rapidamente colocou um paletó, calçou os sapatos e saiu de casa para esse encontro. Só que ele levou uma arma. A pessoa já fica com medo, já sabe com quem que tá lidando, então ele foi a esse encontro, mas ele foi armado. Bom, então o Jonas ele chegou no motel antes da Cristina, ele reservou a suíte, e depois ele saiu do motel e resolveu aguardar mais ou menos 50 metros ali da entrada do motel. Passou alguns minutos e 2 moças que tinham acabado de descer de um ônibus escutaram um barulho de 3 tiros sendo disparados e viram 2 homens correndo. Então elas viram um homem caído no chão e resolveram ir até o motel e pedir socorro. Elas estavam bem desesperadas, pediram ajuda. Os funcionários do motel chegaram lá, reconheceram que era o Dr. Jonas, ajudaram ele, levaram ele para o hospital, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. A Cristina chegou ao local depois, atrasada. Tinham 2 policiais passando pelo local do crime e viram o carro dela estacionado. Eles foram então até lá para ver quem era e perguntar o que aquele carro estava fazendo ali, porque era assim, uma área perigosa, não era comum uma pessoa simplesmente estacionar um carro ali. Então eles chegaram perguntando para ela e ela disse que estava aguardando por uma pessoa e disse o nome, Jonas Lopes de Carvalho. Eles a informaram que o policial tinha acabado de sofrer 3 tiros e estava sendo socorrido no hospital
e disseram que ela não manifestou nenhuma reação de surpresa. Era como se ela já soubesse daquela informação. Então eles resolveram checar o carro dela, e checando o carro dela, eles convidaram para que ela fosse até a delegacia prestar alguns esclarecimentos. Na delegacia, a Cristina deu a sua versão dos fatos, negou qualquer envolvimento na morte de Jonas, disse que não tinha absolutamente nada a ver com isso. Ela disse que, na verdade, os dois tinham marcado, sim, um encontro no motel, mas que ela chegou atrasada. E aí, quando ela foi até o quarto, porque era um motel que eles já tinham o costume de se encontrar, então ela foi até o quarto, viu que a porta estava trancada, achou estranho, voltou para o carro dela e saiu do motel, aonde ela resolveu esperar pelo Jonas. Foi aí, então, que os policiais a abordaram e levaram para a delegacia. Então, por falta de provas, ela acabou sendo liberada e voltou para o Rio de Janeiro. Uma semana depois, um jovem de 17 anos acabou confessando o crime. Ele disse que ele e o primo dele estavam tentando assaltar o Jonas quando acabaram matando. O primo dele, no entanto, disse que não tinha nada a ver com isso, que não sabia de crime nenhum e negou qualquer participação. Futuramente, o jovem disse que só confessou tudo isso porque ele tinha sido torturado para poder confessar. Eles conseguiram aguardar o julgamento em liberdade, mas nem chegou a ocorrer porque ambos foram mortos e até hoje não tem nenhum esclarecimento do que aconteceu, como aconteceu. Não foi esclarecido a morte dos dois. A viúva de Jonas morreu 6 anos após o marido. Em 1988, o Ministério Público denunciou a Cristina como mandante da morte do advogado. A Cristina conseguiu responder esse processo em liberdade e foi trabalhar na Prefeitura do Rio. Nesse novo emprego, ela acabou se envolvendo com uma colega de trabalho e em 1992, as duas iniciaram então um namoro. Namoro esse que depois de 2 anos começou a ter muitas brigas, começou a ficar bem conturbado, bem problemático. A ex-namorada da Cristina, em entrevista, disse que chegou a apanhar várias vezes da Cristina, que ela era bem violenta, que teve uma vez, inclusive, que ela colocou fogo no guarda-roupa da namorada e queimou todas as roupas dela e quase que colocou fogo na casa. Então, assim, mulher carne de pescoço, gente. A namorada chegou a fazer 3 queixas por agressão contra a Cristina, mas não deu em nada. Bom, o tempo foi passando, ela começou a ficar bastante preocupada com a agressividade da Cristina, que só aumentava. Vocês lembram, né, gente? No início da história, o pai dela matou um jovem no carnaval. Então parece que a menina também tinha esse mesmo temperamento difícil do pai. O trem foi piorando até que a namorada resolveu procurar ajuda em um centro espírita. Chegando lá, ela recebeu a mensagem de que a Cristina tinha problemas com alguém que já tinha morrido. Foi então que ela saiu de lá sem entender nada, né? Foi para a casa da Cristina, chegou lá, encontrou com a mãe da Cristina, contou o que tinha escutado no centro espírita e a mãe da Cristina falou: "Ah, é o Jonas". A namorada na época, gente, ela não sabia nem quem era Jonas. Então ela correu para Cristina e foi perguntar para ela quem era Jonas. Foi aí que a Cristina contou toda a história verdadeira de tudo o que aconteceu, do planejamento, da execução, de como que ela armou tudo e toda a situação. E a namorada dela ficou tão perplexa que ela achou que era mentira. Porque era tanta naturalidade que a Cristina falava aquilo, uma naturalidade assim incomum, que ela ficou assim: ah, gente, isso é mentira. Não conseguiu, sabe? A ficha não caiu. Que a própria pessoa estava contando o crime que tinha cometido há anos atrás. Ô, gente, aqui, ó. Depois disso, a Cristina começou a tratar a namorada dela como se fosse o Jonas, tudo era o Jonas, até que ela viu que ela iria morrer igual ao Jonas. Em 1996, já tinham se passado 10 anos da morte do advogado, a namorada de Cristina resolveu então romper com ela. E com medo, ela procurou a justiça e contou tudo o que ela sabia, né, sobre a confissão que a Cristina tinha feito a ela. Foi aí, então, que a Cristina foi presa e contou que os 2 homens, na verdade, ela que tinha contratado eles para poder abordar ali o Jonas e tudo,
e que na verdade era ela que queria matar. Não era para eles matarem. Porém, essas duas moças, né, as moças do ônibus, apareceram. Eles ficaram um pouco ali descontrolados, com medo, e atiraram, saíram correndo e não esperaram por ela. Então foi só por isso que ela não foi quem atirou contra Jonas. Os dois homens nunca foram identificados. A Cristina foi presa, mas ela conseguiu, mais uma vez, responder o processo em liberdade. Em 2001, Cristina foi a julgamento. Já tinham se passado 15 anos do assassinato contra Jonas Lopes. Com base no depoimento da ex-namorada, Cristina foi condenada a 15 anos de reclusão e entrou com um recurso para anular a sentença. Em 2002, sua sentença foi confirmada e ela fugiu. Somente em dezembro de 2011, com 53 anos de idade, Cristina foi finalmente presa para que cumprisse então a pena de 15 anos de reclusão contra o homicídio de seu ex-amante Jonas Lopes de Carvalho. Cristina Cardoso Duncan foi uma funcionária influente do governo do estado do Rio de Janeiro. Uma mulher que teve tudo para ser feliz na vida, mas não poupou esforços para matar quem a tanto ajudou. Jonas defendeu e foi responsável pela absolvição de um homem que tirou a vida de um garoto com 3 tiros a queima-roupa. Anos depois, ele teve a sua vida ceifada com exatos 3 tiros a mando de uma garota, aquela que era filha do homem que ele ajudou a absolver. Seria o destino cobrando sua sentença ou apenas uma escolha errada de Jonas? Bom, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, porque aqui tem vídeo novo toda quarta e sábado. Mais uma vez eu vou deixar as minhas redes sociais aqui na tela para vocês. Quem quiser me seguir por lá, é muito bem-vindo. Deixa aqui embaixo seu comentário se você já conhecia essa história. Se alguém também quiser que eu conte algum caso específico aqui no canal, é só deixar nos comentários, que eu vou dar uma olhada e eu vou também procurar contar eles aqui. Bom, e é isso, gente. A gente se vê então num próximo vídeo. Fui!